Você viu que o número de espíritas no Brasil diminuiu nos últimos 12 anos? Segundo o censo 2022 do IBGE, o espiritismo, que representava 2,2% da população brasileira, caiu para 1,8%. Mas por quê? Hoje vamos entender juntos as razões por trás desta queda. Eu sou Rafael Ávila e te convido para essa importante reflexão. Já segue a gente. Segundo o censo, o espírita brasileiro tem um perfil muito específico. Ele é de classe média, tem escolaridade alta e a faixa etária é mais velha. Enquanto o espiritismo segue ladeira abaixo, outras religiões como o protestantismo e as religiões de matrizes africanas estão crescendo. As igrejas evangélicas, por exemplo, investem pesado em comunicação, redes sociais e no acolhimento direto. Outras tradições, como as religiões afro-brasileiras, também têm ganhado força, com mais visibilidade cultural e também afirmação identitária. Vamos às problemáticas? A renovação geracional está em risco. A maioria dos jovens não se vê representada e não sente que o movimento fala a sua língua. Temas como identidade de gênero, sexualidade, inclusão e diversidade, ainda por incrível que pareça, são tabu em muitos centros espíritas. A ausência desse diálogo com essas pautas afasta principalmente os jovens que querem acolhimento e espaço de escuta. Outro fator importante são os chamados sem religião. Esse grupo dobrou em número e inclui pessoas espiritualizadas, sim, mas sem aquele vínculo com nenhuma instituição religiosa. E isso tem sido bem comum, viu? Eles buscam espiritualidade de forma livre, individual, sem dogmas e sem rituais fixos. Outro ponto sensível é a percepção de elitismo. Muitos veem o espiritismo como algo para a classe média branca, mais acadêmica, e isso gera barreiras culturais para as pessoas de outras realidades sociais. O espiritismo precisa ser mais plural, precisa ser mais acessível, estar em todos os lugares. Durante a pandemia, por exemplo, muitos centros espíritas fecharam as suas portas e demoraram para migrar para o digital. Outras religiões já estavam prontas ou se adaptaram rapidamente com conteúdos para esse ambiente online. O espiritismo perdeu espaço e engajamento nesse processo, claro. Aliás, a sua casa espírita já está consolidada nos ambientes virtuais ou a direção ainda acha que isso é besteira? Outro ponto importante, lembrado pelo Jaime Ribeiro em sua crítica sobre esse mesmo tema, e eu faço questão de reproduzir aqui, é o seguinte: será que nós precisamos de anos de cursos para poder aplicar passes? Ou para poder ser um servidor do Cristo e trabalhar na casa espírita? Por fim, o espiritismo não faz proselitismo, não faz questão de vender a doutrina, ele vive de forma tímida. Essa postura é respeitosa, é bonita, mas em um mundo onde tudo compete por atenção, pode ser um problema. Sem visibilidade, sem comunicação moderna, será que o espiritismo corre o risco de se tornar invisível para as novas gerações? Qual que é a sua opinião sobre isso? Essa diminuição de adeptos do espiritismo não é culpa de uma única causa, mas de um conjunto de fatores. Mas isso também significa que existem várias oportunidades de renovação. Mais diálogo com a juventude, mais acolhimento à diversidade, mais presença digital e principalmente mais ação no coração. Porque o espiritismo tem muito a oferecer, mas precisa ser escutado, precisa ser vivido e compartilhado de novas formas. E se você acredita na mensagem do amor, da reencarnação, do progresso moral e da caridade, então ajude a construir esse novo capítulo. Primeiro, faça a sua parte. O seu exemplo moral é a primeira forma de divulgação da doutrina. Em segundo, compartilhe esse vídeo. Traga aqui nos comentários qual que é a sua percepção e o que você mais faz para ajudar em relação a esse assunto. Traga a sua visão. Vamos conversar. O espiritismo precisa de muito estudo, sim, mas também de renovação. Inscreva-se no canal Espírita Sou e nos acompanhe nessa jornada.